Boa noite a todos e a todas que estão entrando. Vou só fixar aqui o tema da live, tá, pessoal? Boa noite a todos e a todas que estão entrando. Só esperar o Rodolfo entrar que a gente já dá o pontapé inicial aqui para vocês. Boa noite! Aí, entrou, boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez por aqui, meu. Hoje é dia de fazer namastê. Hoje é dia de... sei Dia lá. de namastê. Hoje é dia de tudo. Quero só ver o papo de hoje. Eu tô mais empolgado para saber o que o pessoal vai falar do que o que a gente vai falar, viu? Oi, Fabi! Gente... Tô vendo que tem a galera aqui lá de São Paulo. Olha que massa. Manda a galera compartilhar aí, vai ser bem interessante. A Fabi pessoal, tá sempre compartilhando. A Fabi é uma queridona de longa data. Avisar para eles aí, ó, tem um aviãozinho aqui no canto inferior da live, né? Então pega e já vai compartilhando aí pra galera quem vocês acham que vai ser legal esse papo aí, esse que a gente vai bater agora nessa live. Meu, a Martinha e a Fabi, acho que eu vou deixar elas duas falando da live de hoje, viu? Vamos ficar tudo de boa aqui, vou puxar essas duas, elas vão falar melhor que a gente. Hoje eu sou coadjuvante. Olha que massa, a galera tá chegando em peso aqui, ó. Obrigado, Andiciele, Rolinho. Isso é a mamãe. A gente vai dar só mais uns 2 minutinhos. E aí, gente, esse chegar e a gente já vai começar. Esse tema, espiritualidade, foi um tema que, logo quando eu estava fazendo vídeos lá no Instagram, e é uma coisa corriqueira que a gente acaba trazendo muito no nosso dia a dia, tanto meu como de Rodolfo, mas a questão do mindset, que está dentro da espiritualidade, né? Então, sempre muito comentado nas consultas e foi um pedido também, assim, no direct apareceram vários pedidos pedindo para falar sobre isso, que não deixa de ser uma coisa que acaba impactando diretamente a vida tanto das pacientes como dos familiares, né, que estão convivendo nesse momento do diagnóstico e do tratamento. A gente pode começar, então. Já tivemos tempo suficiente para o pessoal começar a aparecer. Qualquer coisa o pessoal pega no band andando aí. Então é isso, deixar gente. Você fazer a introdução, Brunão? Quer falar um pouquinho? Então, só reforçando. Então, só reforçando, mais uma vez, para o pessoal que está entrando, vai mandando o aviãozinho que tem no canto embaixo aí, para o pessoal que vocês acham que vai ser interessante estar aqui participando dessa live. Essa é uma das lives de outras tantas que a gente vai estar fazendo aqui toda semana. A gente está só definindo o horário, mas a priori vai ser nas terças ou nos domingos à noite. A gente está
batendo o martelo nisso aí. E bora para o tema de hoje, né? Então, vou fazer uma pequena introdução e vou passar a bola. A gente vai deixar espaço aí para vocês irem perguntando e fiquem à vontade na hora que forem surgindo as perguntas. Essa de todas as lives, eu acho que é a que vai ser mais aberta para participação e para a gente trocar, certo? Porque realmente espiritualidade é um negócio que não é técnico, científico, de certa forma. Então a gente, inclusive, acha muito bacana que vocês compartilhem aí do entendimento e experiência de vocês. Então vai ser um pouco mais troca hoje do que qualquer outra coisa. Até porque fazer estudo científico duplo, cego, randomizado com espiritualidade não existe, é inviável isso, né? Então gente, vamos lá, vamos começar. Primeiro, espiritualidade, né? O que a gente entende, na verdade, por espiritualidade? O que a gente quer trazer para vocês aqui nessa proposta, nesse bate-papo, na verdade, eu aqui, Rodolfo, a gente vai trocar uma ideia das nossas experiências e o que a gente entende por espiritualidade. Então, espiritualidade é um negócio bem mais amplo do que só o conceito em si de, por exemplo, religião. Então, a gente quer deixar bem claro aqui no começo que nós respeitamos as crenças de vocês, religião, enfim, e que a religião, a gente até estava comentando meio que no off assim, da gente, ela acaba sendo uma ferramenta dentro do universo da espiritualidade. Então, assim, cada um tem a sua crença, isso é importante que tenha, então eu costumo dizer isso, que nos pilares do tratamento do câncer, a espiritualidade / fé é um dos pilares fundamentais para que o paciente ele possa assimilar isso e conseguir atravessar, vamos dizer assim, esse momento que ele vai estar passando da vida dele. Então, já deixando isso bem claro no começo, para que não gere assim, conflitos, nem a gente não quer isso de forma alguma. E aí, qual que é o impacto disso diretamente na vida das pessoas? Então, vamos lá. A espiritualidade é o quê? É como que a gente enxerga também, é como é que você encara, é uma das coisas, como você encara os desafios no seu dia a dia. Então, e aí isso puxa uma série de outras coisas. Então, se você é uma pessoa mais otimista, se você é uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais ansiosa, mais pessimista, e isso tem influência direta em como o seu corpo reage, como o seu corpo funciona. Então, por quê? Aí sim, isso tem estudo mostrando que pessoas que têm, na verdade, um nível de estresse maior, que têm uma ansiedade maior, podemos dizer assim, que tem um pensamento negativo, então ele costuma ter esse pensamento que sempre as coisas não vão dar certo e por isso que acabam acontecendo coisas ruins. Ao mesmo tempo, não tem uma crença, vamos dizer assim, não tem uma crença religiosa, não tem uma fé. Isso o que acontece? Então, acaba que você torna o seu corpo um ambiente perfeito para doenças, entre elas o câncer. E isso a ciência já explica, né? Rodolfo, quer falar alguma coisa, mais ou menos, de eu aprofundar mais aí nesse sentido? Vou aproveitar esse gancho aí que é importante, que é essa correlação mesmo do nosso mental e emocional, que a gente tem até o termo para isso, que a gente chama de psicossomático, né? E a gente tem uma influência muito grande. E aí a gente tem uma influência grande no quê? Tem uma influência grande no seu sistema imunológico, a gente tem uma influência grande em todo o seu organismo, na produção dos seus hormônios. Então, entenda que, assim, o físico, ele está interligado com o mental, que está interligado com o emocional, que está interligado com outras coisas, né? Que, inclusive, é a temática principal de agora. E aí, isso está interligado, digamos, para o lado positivo e negativo, né? No sentido que, assim, se você quer criar doença, você pode criar doença em qualquer um desses estágios e ela vai repercutir, tá, em todos esses âmbitos. Então, se você tem um problema físico, inevitavelmente ele vai atingir o mental, ele vai atingir o emocional e vai atingir além. E o oposto é verdadeiro. Você quer resolver um problema no físico, não adianta você ir só no físico. Você vai ter muito pouca munição, né? Você tem muito mais recurso. Então, você trabalha emocional, trabalha mental e trabalha físico e trabalha um além, né? Uma espiritualidade.
aí você vai ver que você consegue mover montanhas, né? Você consegue realmente fazer um tratamento, por exemplo, como o do câncer de mama, às vezes tomar proporções que ninguém explica, né? Em questão de resultados, em questão de benefícios, né? Então, isso é uma das coisas que, inclusive, está aqui na minha pauta de hoje aqui, falar até de milagre aqui hoje, hein? Mas vamos guardar isso aqui, vamos guardar isso. É isso aí. Então, é isso que o Rodolfo falou, porque uma vez que essa questão do encarar, de você viver num constante estresse, você não ter, por exemplo, um sono de qualidade, você não ter um momento de meditação, de relaxamento, de encontro, vamos dizer assim, com o seu alter ego. Então, você não tem um momento para você. Isso, o que acaba acontecendo? Com o tempo, o seu organismo vai responder a isso. Então, você acaba aumentando o estresse oxidativo das suas células, você acaba aumentando interleucinas pró-inflamatórias, interleucina 1, 6, 12, aumenta, e aí você aumenta a PCR, que é a proteína sem inflamatória. Então, você cria um ambiente extremamente propício para o aparecimento de uma série de doenças, entre elas o câncer. E aí, como o Rodolfo falou, então, você acaba ou aumentando ou diminuindo a produção hormonal, ou interfere diretamente na sua qualidade de vida em termos de alimentação. Então, porque tem pessoas que, como não tem o espiritual mental equilibrado, então, quando se vê diante de um problema, acaba descontando na comida, no alimento, ou muitas vezes não come, então se resguarda, e aí isso vai interferindo diretamente no funcionamento da homeostase do seu corpo. Perfeito. E aí entra, posso aproveitar esse gancho aí, Brunão? Manda bala. Aí a gente tem uma questão aqui, e que eu exploro bastante, até mesmo na minha vida, mais recentemente, que esse é um questionamento que eu faço, assim, dos insights meus até, que eu já tive umas meditação minha aí, mas é a relação entre o que eu chamo de esforço e graça. Esforço e graça é um negócio que eu acho interessante, porque eu por experiência minha, então a gente vai ser um pouquinho do âmbito meio técnico-científico, mas eu acho que, da minha experiência, existe um certo tanto em que nós conseguimos estar no controle ou no poder de influência, né, e gestar o resultado final do que está acontecendo. E existe um outro tanto que não está no nosso controle, não está nem sequer muitas vezes na nossa compreensão, mas existe a possibilidade de uma permissão, que eu acho que Martinha falou lá em cima, né, do permitir acontecer, do permitir movimento e de aceitar aquilo que está acontecendo, né? E aí entender que realmente nós não somos assim tão onipotentes, poderosos e estamos no controle de tudo. Então, saber ter esse jogo de cintura de entender, ok, o que está dentro do meu controle, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora e o que não está, e que eu tenho que realmente permitir, aceitar e seguir em frente, e se manter focado em seguir em frente. Então, esse discernimento de esforço ou graça, né, são duas ferramentas. É importante a gente entender quando não está dentro da nossa capacidade, do nosso controle, e saber entregar isso e permitir esse movimento e seguir em frente, mesmo não estando no controle. Né? E aí é que entra a fé, é aí que entra a espiritualidade, é aí que entra a crença, né? Essas como ferramentas realmente muito importantes. Né? E quer aproveitar isso aí, então, isso é exatamente o que você falou. Então, e isso a gente vê no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, vejo muito isso no consultório. Por exemplo, o mesmo paciente, dois pacientes, podemos dizer assim, com o mesmo diagnóstico, com a mesma doença. Um paciente, ele simplesmente se entrega, não acredita em nada, muitas vezes vai e aí ele diz, eu vou morrer mesmo, e então liga lá o botãozinho do dane-se, e aí enquanto que o outro paciente não, ele já tem assim uma preparação, tem um suporte, vamos dizer assim, emocional, psicológico melhor. E aí esse paciente ele diz, não, aconteceu comigo, então a gente vai lá, vamos ter fé,
o senhor vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, e Deus vai fazer a dele, e assim a gente vai agir os três juntos. E a gente vê que esses dois pacientes que recebem o mesmo tratamento, eles acabam indo por curvas completamente diferentes. Então, um cara que vai responder super bem ao tratamento, e o outro, muitas vezes, afunda e vai-se embora ligeiro mesmo. Então, isso, tanto, claro, isso não vai ter estudo mostrando isso, mas existe a nossa prática que mostra isso no dia a dia. Exato. E aí entra a questão que eu acho que é muito importante aqui, de assim, uma das coisas que eu vejo na religião e nas crenças que é muito importante, especialmente em momentos de dificuldade, especialmente dentro do ambiente do câncer, né, que faz a gente questionar muitas vezes tudo, né, é entender que atribuir significado às suas experiências é um processo fundamental para que você possa começar a aprender com esse acontecimento, com essa experiência, com aquilo que está acontecendo, e aí agir, e começar a ter uma ação muito mais assertiva, a ter realmente escolhas muito mais construtivas, produtivas e positivas. Tá? Porque o desconhecido ele é temido, e o medo vai gerar ou paralisia ou uma irracionalidade. E para a gente não cair nesse cenário, nessa armadilha, a gente tem que começar a entender que existe significado em tudo. E às vezes o significado em tudo não é uma coisa tão tangível. E aí, muitas vezes, todas essas ferramentas da religião, da crença, acabam trazendo significado para coisas intangíveis, que é importante para a gente conseguir seguir em frente, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa atribuir significado às coisas. E é nesse momento que realmente ter essa espiritualidade é muito importante. E é importante falar assim que tudo tem um propósito, exatamente. Isso, tudo tem um propósito. Quando a gente está na formação... essa que é a questão de atribuir significado, é isso aí. Quando a gente está na... É aquela questão de você não perguntar o porquê, para quê, né? Comigo. Você não vai perguntar o porquê que está acontecendo comigo, é o para quê, né? Que é importante a gente falar essa parte aí para as pessoas que receberam, que têm esse diagnóstico, porque quando a gente está na formação e a gente vai treinar ali na parte da oncologia para dar uma má notícia para o paciente, então existem os passos que o paciente precisa enfrentar. Então, isso faz parte de você, da crença da espiritualidade. Então, você precisa assimilar aquela notícia ruim, então precisa que você passe por isso, e aí é interessante isso, que você trabalhe o seu mindset, a sua cabeça, a sua fé, a sua espiritualidade, porque você realmente vai precisar passar por isso, vai precisar receber essa notícia, vai receber o impacto, e ao mesmo tempo você precisa ter ferramentas que lhe ajudem a você assimilar isso e você conseguir sair dessa fase do impacto e aí colocar as medidas em ação. Que aí você consegue fortalecer essa sua parte, a espiritualidade, a fé, o mindset, que é uma das propostas, isso é um dos pilares que a gente está trazendo com bastante carinho lá na plataforma da Academia de Câncer. Então, é justamente isso que a gente quer, é trazer ferramentas para as pacientes para que elas possam fortalecer lá o seu espiritual, a sua fé, e aí a gente traz lá técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, e aí, claro, junto com os outros pilares, alguma suplementação que muitas vezes vai fazer com que ela consiga dormir melhor, ter um sono de qualidade e aí ter mais energia no outro dia. Então, tudo isso junto, mas faz parte da integração, faz parte que você está ali blindando e fortalecendo o seu espiritual. Olha que bacana que a Eusinélia falou. Perfeito, é exatamente o que a gente está querendo fazer com que aconteça durante esse processo do tratamento de câncer de mama, né? É a gente realmente fazer com que essa experiência seja uma construção e não uma destruição. Mas para que isso aconteça, precisa existir ferramentas, como o Bruno falou, precisa existir um suporte físico, mental, emocional e espiritual.
né? Você precisa ter um plano, né? Você precisa ter uma medida de ação, você precisa assumir a sua parte nesse processo, né? E aí a equipe médica vai assumir a parte dela, nós assumiremos a nossa, e aí sim a gente tem todo um divino para assumir o contexto total, né? Mas não adianta só entregar, né? Não existe, não é só a graça, não é só esperar pelo melhor, né? Tem como a gente fazer melhor do que isso, tem como a gente contar com isso e mais a nossa parte. E o que é interessante, né, Rodolfo, é que a gente acaba vendo no dia a dia, porque assim, o próprio tratamento em si, ele não é fácil. Então, ele é um tratamento que muitas vezes é pesado, ele tem alguns efeitos colaterais, a paciente acaba tomando uma série de medicações e aí, muitas vezes, acaba associando mais medicamentos para isso, ou seja, medicação pesada para dormir, medicação de manhã para tentar melhorar o humor. E o que a gente vê muitas vezes é que as pacientes, quando acabam utilizando algumas estratégias, então eu já vi, a gente tem até depoimentos, né, de pacientes nossos em comum que começaram a utilizar tanto estratégia da alimentação como do sono, da meditação, algumas ferramentas interessantes, e eles acabam reduzindo o uso de medicamentos tipo tarja preta, diminui a dose, muitas vezes deixam de ter, porque eles conseguem suprir isso com outras coisas. Eu sabia que Martinha podia assumir essa nossa live, viu, meu? Que é aí, na solidão da doença, quem acalma e ajuda a curar é exatamente a espiritualidade. Olha que beleza. Entende? É isso. É isso aí. Inclusive, aproveitando essa colocação de Bruno, tem uma coisa que aí eu vou trazer um pouco de uma prática do yoga, né, ou até mesmo do budismo, e mais eu diria até das religiões aí, de ferramentas, né, o yoga não é religião, né, então assim, das ferramentas mais orientais e de algumas religiões orientais. Eles têm um entendimento, uma visão de que assim, tudo que acontece com o ser humano acontece dentro do ser humano, ou seja, a experiência de vida é determinada pela própria pessoa. Só que isso vai acontecer conscientemente ou inconscientemente, mas vai estar acontecendo dentro do próprio sistema da pessoa. Até porque, fisiologicamente, se a gente analisar de forma técnica, para a pessoa se sentir triste, ela tem que ter todo um contexto de neurotransmissores, de hormônios, então tem que existir ali uma sopinha química para ela se sentir triste. Tem que existir ali uma sopinha química para ela se sentir feliz, alegre, empolgada, ansiosa, estressada, com medo. Então, tudo que acontece com o nosso sistema, né, seja bom ou ruim, é só uma sequência de reações químicas e, portanto, existe um poder de influência nosso, né? E o mais bacana que dá para a gente associar em relação até à espiritualidade aqui é a questão da gratidão. Eu acho que gratidão é uma coisa fenomenal que é mais tangível, sabe? A gente tem bastante estudo científico hoje sobre isso e gratidão basicamente está associada à espiritualidade, está associada a um negócio que não é físico, né? E, entretanto, ela pode ser praticada de forma física, deliberadamente. E a gente sabe hoje que o impacto que tem hormonal, de neurotransmissores, da química do corpo, né, de trabalhar e treinar essa gratidão é fenomenal, é curativa, né? Então, e aí muitas vezes é a espiritualidade aplicada na prática. E muitas vezes isso é interessante que o Rodolfo falou, que muitas vezes não é a cura do corpo físico, é a cura da alma. Porque eu já vi muito isso, tipo, existem alguns estudos na medicina paliativa, que a gente chama, né, nos cuidados paliativos. Então, assim, o paciente que relatou isso já, então, tipo assim, doutor, isso aconteceu comigo e eu sei o porquê hoje, qual foi o propósito. Então, você vê, ela sabia que ia morrer, sabia que aquilo tinha, mas ela estava em paz e aquilo fez uma diferença enorme para ela. Por quê? Porque a família dela vivia muito conflito, tinha um conflito familiar muito grande e aquilo sempre maltratou muito ela.
Então, quando isso aconteceu, o que aconteceu? Juntou novamente a família. Então, uniu a família e aí, em torno do problema, que aí eles se perdoaram, criou aquele laço novamente e ela, tipo, ela chegou e disse assim, olha, hoje eu posso ir em paz, porque a minha missão foi cumprida aqui. Então, eu até me arrepio quando eu falo essas coisas, mas é porque isso a ciência não vai explicar nunca. E faz parte da, assim, a gente vê isso no nosso dia a dia também. E olha só quanto comentário lindo aqui, meu. Eu sabia que hoje ia ser o dia, meu. Ó, nunca me senti triste, nunca chorei por estar passando por isso. Só agradeço a Deus por tudo. E aí a gente tem aqui, isso mesmo, só gratidão a cada instante no pé. Fenomenal. E eu sempre ouvia, Deus vai te curar. Eu, claro, Deus me deu inteligência para procurar ajuda, entre eles vocês médicos, e muito, muito obrigado. Exatamente. É um trabalho de equipe. Somos nós, os pequenininhos seres humanos, e o divino. Se a gente juntar todo mundo, aí não tem batalha que a gente não vença. E o entendimento de que realmente nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que de fato a gente precisa. E aí está a questão do permitir, né? Essa história do Brunão acho que mostra muito isso, né? Isso, exatamente. Isso aí. Entendeu? E aí tem uma questão que eu acho que é muito pertinente, apesar de parecer dura inicialmente, que é assim, eu vou ser sincero, eu agradeço a minha filha sempre que a gente vai dormir, pelo simples fato de estar vivo. E eu acho que muitas vezes a pessoa que está com câncer, ela perde a oportunidade, porque encara o problema muito grande, muito de perto, de não ver, às vezes, as pequenas coisas que dão por garantido. Então, assim, isso é uma técnica de todo santo dia. Se você acordou, se tem câncer, mais ainda, mas se não tem, também funciona, porque é realidade. Se você acordou hoje, você deveria estar dando um sorrisinho e agradecendo, porque tem gente que morreu. Exatamente. E se a gente está falando do ambiente do câncer ainda por cima, isso é uma estatística ainda muito mais assustadora. Então, a gente normalmente acorda e já sai enfiando a cara no celular, já sai querendo correr para fazer sei lá o quê, não sei o quê. E daí deu por garantido aquele momento ali que não tem nada de garantido, porque alguém não acordou. Isso. Então, e assim, muitas vezes você não nem respira, a primeira coisa que pega já é olhando o celular, já vai lá ver o que aconteceu, mensagem, não tem, tipo, 3 minutos, 5 minutos para você respirar, olhar e assim, contemplar aquilo ali, aquele momento, e aí você começa com a sua rotina e toca o barco, né? Exatamente. Então tá aí, uma boa prática para vocês. Se você acordou amanhã, eu espero que todo mundo acorde amanhã e durante os próximos 100 anos, eu não estou jogando maldição em cima de ninguém, mas se acordou amanhã, sorria e agradeça. Sorria e agradeça. Vocês vão ver, são pequenas coisas assim, simples, no dia a dia, isso vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença. Somado com todas as outras. Somado com todas as outras. Marley de hoje botou, eu sou exemplo para minha família e amigos, sigo firme e forte, Deus no comando sempre. É isso aí. A Martinha aqui é campeã, gratidão sempre. A Fabiana, ela botou, eu faço esse exercício lá de São Paulo. Todos os dias, até beber um copo de água, quantos pacientes não conseguem esse simples ato? Exatamente. Principalmente pacientes que tiveram problema na boca, ou esôfago, ou estômago. Então, às vezes, esse simples ato realmente é bem complicado para esses pacientes. Exatamente. Aqui ainda tem uma outra colocação que eu acho que é muito bacana, que é assim... E tem antes de você falar, tem uma ferramenta que depois eu queria que você comentasse com o pessoal, que eu achei bem interessante quando a gente estava montando o curso, a academia, que é a questão das técnicas que os atletas de alto rendimento eles usam para assim, que eles já trabalham muito isso, o emocional e o mental,
de o que eles vão atingir. E isso a gente vê que impacta diretamente no resultado que eles vão ter lá na competição, né? Perfeito. Inclusive, isso foi a deixa perfeita para falar o que eu ia falar aqui. A gente não combinou isso, hein? Olha que beleza. A gente tá em sintonia. Não, isso é interessante que ele falou, que ele mandou uma mensagem pra mim e disse assim: ei, vamos aqui 15 minutinhos antes combinar o que a gente vai falar. Eu disse: bicho, eu tô aqui botando as crianças pra dormir, eu tô no corre-corre danado, não sei se eu vou conseguir entrar. Eu disse: vamos ficar ao vivo mesmo. Aqui tá conectado, meu. Tá conectado ao divino aqui, meu. Então, ó, uma das coisas que é exatamente essa colocação que eu vou complementar com o que você falou, que é assim, ó. Pra gente ter medo, a gente precisa usar a imaginação. Porque a imaginação, o medo é uma criação da imaginação. Porque é quando a gente começa a pensar naquilo que não aconteceu ou que pode acontecer que começa a gerar medo. Então, na realidade, o medo ele é criado, e o sofrimento também, em cima de algo que não é real. Pode ser, quem sabe, talvez. E a grande sacanagem e armadilha disso é que 90% das coisas que passam na nossa cabeça, né, principalmente quando não tem um treinamento, é literalmente quase como se fosse uma diarreia. Vem tudo quanto é coisa, de tudo quanto é canto, sem qualidade nenhuma. E quando você ainda está associado a um problema, a doença, principalmente a um câncer, a tendência é que isso seja ainda mais frenético, mais bagunçado, mais caótico e mais negativo. E aí, essa imaginação, que não é realidade, que vai gerar um medo, muitas vezes assume o controle da situação. Aí a gente tem um problema grande, porque muitas vezes até a medicação não vai fazer o papel completo que ela deveria fazer. Tem um efeito menor, e a gente acaba tendo complicações que não eram necessárias, né? A gente acaba passando pelo processo de uma forma muito mais doída, muito mais sofrida do que deveria. Só que o inverso também é verdadeiro, né? Por quê? Para que você não tenha medo, parece difícil, mas é simples. Você não precisa fazer nada. Para você não ter medo, para você não ter sofrimento, a solução é não fazer nada. Porque se você pensa, se você imagina, você cria medo, como é que você resolve? Para de pensar. Para de imaginar. Então é o silêncio que resolve o problema. E aí o silêncio é uma das práticas que a meditação domina, né? A meditação é de longe a ferramenta mais conhecida, mais validada cientificamente por experiência milenar de como criar silêncio, de como viver em silêncio e de como estar confortável no silêncio, né? E aí como é que você resolve o medo? Como é que você resolve esse negativismo? Silêncio, né? E muitas vezes o silêncio pode ser também trabalhado mudando o foco, como uma reza, né? Quando você para orar, quando você para rezar, é uma forma de você basicamente aquietar a mente e parar com essa ruminação desnecessária, desenfreada e sem futuro, que não é real, mas que causa medo e que causa sofrimento e que vai mudar suas atitudes. Então, você tem duas possibilidades. A gente entregou lá dentro da nossa plataforma, né, a parte da meditação, a parte das respirações, a parte mais técnica em relação a isso. Porque da parte da crença de cada um tem a sua. Então, isso. Você vai ler a Bíblia, você vai ler o Alcorão, você vai ler o Bhagavad Gita, que é de outra. Então, cada um vai ter que se conectar com a mensagem que faz sentido para si, para poder realmente focar naquilo que importa, na solução e no positivismo e na esperança e na fé, e não no medo, na incerteza, na insegurança e na doença, né? Então, para isso acontecer, foco. Isso que Rodolfo acabou de falar, veio o estalo. Veio o estalo agora na mesma hora, que eu tava colocando isso em prática ontem, antes de ontem aqui, então, que é justamente isso. Você, que assim, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas apurrinhações no dia a dia, e o meu, particularmente, não é fácil. Então, é uma carga emocional muito forte que eu recebo todo dia. Então, muitas vezes eu deito quando eu vou tentar dormir e
não desliga lá em cima. Então, e aí eu, sem conseguir, então quando você usa, aí é isso que o Rodolfo falou, casou perfeito, porque você, então você usa uma oração, na oração você está meditando, então você está ali tentando conversar e relaxando, e aí você vai esvaziando a sua mente, porque ali no seu silêncio você está meio que tentando ter um diálogo com Deus naquele seu momento particular. E isso vai acalmando, então isso vai acalmando, e aí muitas vezes você consegue contornar aquela situação e o problema sem muitas vezes, claro, em algumas situações você vai precisar recorrer ao remédio, à medicação, porque tem o seu espaço, tem o seu valor. Mas você pode tentar recorrer a outras coisas, e esse é o nosso intuito, essa é a nossa pegada, não só a medicação também. Mas, poxa, tem uma série de outras ferramentas que a gente pode tentar usar que vai ser muito útil. Exatamente. E aí entra também essa parte que o Bruno falou, da parte de mentalização e de visualização. Então, o que o Bruno falou, que eu trouxe inclusive da minha experiência da alta performance com atletas, que é muito útil dentro do campo aqui do câncer de mama, de tratamento de doença, é entender assim, inclusive aproveitar o gancho da Fabi aqui, que a Fabi colocou assim, o silêncio é mágico, curativo, ou mudar o pensamento ruim por um bom. Vou aproveitar essa deixa aqui, que é o seguinte, não existe pensamento ruim e bom, Fabi, tá? O que eu costumo dizer é que existe pensamento intencional e não intencional, consciente e inconsciente. Então, é como eu estava falando antes, quando você tem pensamento inconsciente, você tem uma diarreia mental, né? E aí, o que acontece é que realmente vai vir tudo e qualquer coisa na cabeça. Aí, a gente chama de ruim, mas não é ruim, ele é inconsciente, né? Ele é involuntário. Agora, se você tem a mão na massa, se você é consciente, você é intencional a respeito daquilo que pensa ou do que não pensa, então agora eu vou ficar em silêncio, agora eu não vou ficar aqui pensando que estou tranquilo, vou deixar minha cabeça aqui mais tranquilinha, sem precisar pensar em muita coisa. Então, você está sendo intencional no controle da mente. Isso é um treino, tá? Isso é um treino para a vida inteira. E dessa forma, se você tem a escolha do que pensar e se pensar, você vai pensar em besteira? Vai pensar em coisa negativa? Vai pensar em doença? Não vai. Você vai pensar só no que você quer pensar. E aí você vai pensar em coisa boa, você vai pensar em solução, você vai pensar em coisas construtivas, em criar, em produzir, em aprender, né? Então, você consegue fazer esse tipo de treinamento, né? E sair desse âmbito do que é ruim e do que é bom. Não é ruim e bom, é inconsciente e consciente, né? E aí, uma das coisas que traz muito essa ferramenta para o nosso comando, né, desse consciente, dessa intencionalidade em relação ao nosso mental e emocional, é essa mentalização e essa visualização. Então, existe uma programação que a gente consegue dar para o nosso cérebro e para as nossas emoções de como que a gente vai lidar com uma situação futura. Então, percebe que é até semelhante ao que a imaginação que pode gerar ansiedade, estresse e medo, só que em vez de deixar de uma forma irracional e inconsciente, né, você vai conduzir a sua imaginação para criar um futuro que você quer. E aí isso você reforça. Então, se todo santo dia você tem um momento ali em silêncio, em que você tem ali uma condução do eu vou chegar em tal ponto, de tal maneira. Então, você cria um filme bem detalhado do que você quer que aconteça, como você quer que aconteça, né? E aí, você gradativamente, ao reforçar todo santo dia esse tipo de técnica, involuntariamente vai começar a acontecer escolhas que vão te levar para aquele cenário, atitudes que vão te levar para aquele cenário. E aí é que entra até a espiritualidade ou o divino, de a gente ver isso, é muito massa, porque a gente vê isso na nossa vida, se todo mundo presta atenção, não tem como não ver isso. Como as coisas se desdobram a nosso favor. Só que as coisas se desdobram a nosso favor se existe um foco, se existe uma intencionalidade. Porque do contrário, vão continuar acontecendo a nosso favor, só que a favor daquilo que você não está no controle. Então, se você está com medo, se você está estressado, se você está ansioso, então aquilo está no controle, aquilo vai lhe atrair, né, e vai colocar no seu caminho mais problema, não solução. Porque é aquilo que você está se conectando, é aquilo que você está
mentalizando e visualizando sem querer. Então, essa é uma faca de dois gumes. A questão é, está com ela na sua mão ou não? Né? Então, essa ferramenta é fenomenal. Verdade. E tá lá na nossa academia de câncer, porque tem que estar lá, porque realmente faz muita diferença para a qualidade de vida. A gente ensina lá, passo a passo, a colocar uma série dessas técnicas em prática no dia a dia, de todo paciente com câncer de mama. Então, eu acho que a gente tem um pilar chamado, de todos os nossos pilares que nós baseamos a construção da academia de câncer, né? Uma é chamada de superação, que é basicamente a munição que a gente pode dar, as ferramentas que nós podemos dar dentro desse cenário aqui, dessa área que a gente está falando um pouquinho hoje, né? Mas de uma forma aplicável, né? De uma forma aplicável. Como é que vocês colocam na prática essa superação no dia a dia? Né? Como é que vocês assumem intencionalidade e controle sobre essa superação? Né? E como é que vocês conseguem aprender também a ter a permissão de quando realmente tem que ser dada a permissão do que tem que acontecer, vai acontecer. E aí aprender a colocar significado e compreensão em cima daquilo. Isso tudo é treinável. Ser humano é uma beleza, dá para treinar tudo. Queiroz, Deus é fiel, misericordioso. O Cartinha botou: meditação é o melhor treino para o silêncio, conforto e aceitação. Martinha. Marleide botou: Dr. Bruno, com certeza um escolhido de Deus, consegue passar uma paz até no pior momento. Exemplo, você vai precisar de quimioterapia, agradeço por tudo. De nada, Marleide, que é isso, imagina. Que beleza. É disso que a gente está falando. É isso aí. Dá para a gente encarar essa realidade de uma forma muito mais leve, né? De uma forma muito mais rica. Mas para isso precisa ter plano, precisa ter ferramenta, precisa realmente não ficar esperando só pelo melhor, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E aí a Academia de Câncer realmente é uma proposta que a gente tem total confiança de que vai fazer diferença na vida de cada paciente com câncer de mama. Né? E aí eu acho que uma coisa que é importante até hoje a gente tem, da minha vivência, eu tenho 20 anos aqui na área, né? E de consultório eu tenho aí uns 15 anos mais ou menos, vai fazer agora. E até hoje tem coisa que acontece no meu consultório que eu falo assim, eu não sabia que era possível. Isso eu estou dizendo porque a medicina, ela é muito pequena ainda, muito. Toda a área da saúde é muito pequenininho em questão de compreensão do que o corpo do ser humano é capaz, tá? Tanto em questão de casuística para a problemática, para a doença, o que faz isso, o que não faz, e o próprio câncer é uma questão muito sofisticada, porque é muito multifatorial e a gente ainda não tem uma compreensão perfeita sobre isso, mas é ainda mais limitado ainda nosso atendimento sobre a capacidade curativa, de resiliência, de adaptação, de recurso que o corpo do ser humano tem. E aí é o que a gente chama de milagre, né? É aquilo que a gente não entende. Mas aquilo que a gente não entende não significa que não existe, significa que a gente não entende, é diferente. Tá? E aí eu gosto de brincar com isso, porque assim, se fosse alguns séculos atrás, eu ia ali na parede e apertar um botãozinho na parede que liga a luz, ia ter gente falando que eu sou Deus. E não, fez milagre, né? Tá aqui, ó, luz. Entendeu? Luz. Se eu tivesse aqui hoje, há 100 anos atrás, falando que eu ia falar com... Eu vi aqui Jonatas, um cliente meu lá de Londres. Se eu falasse há 100 anos atrás que eu consigo falar com uma pessoa em Londres, esse cara é Deus. Não, Jesus, e tá né? se vendo ao mesmo tempo. Entendeu? A pessoa tá em Londres, Então, assim, você aqui, estão se vendo, né? A nossa compreensão daquilo que é possível é minúscula. Tá? Aquilo que a gente não sabe que não sabe é infinitamente superior àquilo que a gente sabe que sabe. Então, existem três, digamos, dimensões assim, né? Que eu costumo dizer aqui, que eu gosto de explorar, que é aquilo que eu sei, aquilo que eu sei que eu não sei, e aquilo que eu não sei que eu não sei. E aquilo que eu não sei que eu não sei é gigante, é 99,9%. E é isso para todo mundo. É isso para todo mundo.
certo? Até engraçado isso que o Rodolfo falou, que os pacientes, isso é uma coisa de consultório. Os pacientes, eles chegam, aí dizem assim, mas doutor, eu não entendo, porque você tenta fazer isso, faz aquilo, passa isso. Eu disse, você já assistiu aquela série, O Gambito da Rainha? Aí eles, não. Aí, quem assistiu vai saber. O Gambito da Rainha, a meninazinha lá que joga xadrez, aí ela decora todos os movimentos na cabeça. E quando ela vai dormir, ela deita e imagina o tabuleiro e fica lá movimentando as peças, criando as jogadas com a mente. É mais ou menos isso. Então, eu fico lá, quando eu me deito, eu tô aqui no Gambito da Rainha, eu tô aqui imaginando a infinidade de possibilidades que a gente tem, do não conhecer, que é isso que o Rodolfo falou. Do não, o que a gente não sabe que tem, que não conhece. E, ao mesmo tempo, pela tendência do ser humano de, como é que eu posso dizer? De acomodação. Então, você se acomoda com aquilo que você sabe que já está pronto. E essa é uma das coisas assim mágicas que quem trabalha com a saúde, porque todo dia é uma coisa nova, né, Rodolfo? Todo dia você aprende uma coisa nova, você descobre uma coisa nova, aparece um negócio novo. É isso. E aí, inclusive, aproveitando aqui, ó, por isso que ninguém explica Deus. E nunca vai explicar, porque a beleza não está na explicação, e é isso que eu acho que é massa. É assim, meu pitaco nesse assunto, tá? Tem coisa que não foi feita para ser explicada, foi feita para ser percebida, é diferente. Então, você sentir e você perceber e vivenciar é muito maior do que você explicar. E aí é que está a questão da espiritualidade. A espiritualidade, ela destoa da ciência porque ela está muito mais relacionada à experiência, à percepção, à vivência. Então, vai muito além dos 5 sentidos e muito além do racional que a ciência busca. Então, cada uma meio trata do seu ambiente. Se a gente quiser misturar, aí dá conflito. Entende? Porque você querer raciocinar Deus, você perdeu a experiência. Se você acha que você vai entender o divino, se você acha que você vai entender a experiência que é sentir gratidão, até a própria gratidão que a gente estava falando, sentir gratidão funciona, traz benefícios. Entender gratidão não serve para nada. Então, assim, essa eu acho que é a grande sacada de ter práticas que te abrem a não ser racional, mas vivenciar o que pode ser vivenciado. É isso. Isso que a Queiroz colocou aqui. Deus é para ser sentido. Eu costumo dar um exemplo bem prático e simples. Deus é a mesma coisa do vento. Você está na praia, na beira do mar. Então, que você está lá admirando a paisagem, admirando o mar. Você não está vendo o vento, você não sabe de onde é que ele vem, mas você está sentindo. É a mesma coisa. Deus não é para você descobrir, saber onde é que ele veio, o que é que ele não. É para você sentir. Então, o vento, você sabe que existe, você está sentindo, mas você não está vendo, você não sabe de onde veio. A mesma coisa. Deus é isso, é para você sentir e não tentar entender. E aproveitando a colocação da Lídia, todo ano, colocou aqui, o senhor já acompanhou um caso que evolui para a cura e que você atribuiu um milagre de tudo quanto é doença. Mas milagre é como eu disse para vocês agora. Há algumas centenas de anos atrás, falar que eu ia acender a luz apertando o botão na parede é milagre. Tá falando com alguém em Londres hoje, se eu falasse há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, ia ser milagre. Então, o milagre, na realidade, existe 2 âmbitos. Existe aquilo que aconteceu, que, entretanto, eu não entendo por que aconteceu, mas é fato, aconteceu. Eu só não sei o porquê. E esse é muito mais... Existe muito mais do que a gente não sabe. Existe muito mais do que não se sabe do que se sabe, certo? Então, existe muito mais espaço para milagre do que existe para
controle, entende? Para entendimento. A questão é, não há uma razão, e não é inteligente, a gente contar só com um ou com o outro. Então, se existe 1% de conhecimento do 100% que existe no universo, então o que eu faço? Eu faço 1% que eu posso fazer e eu permito sentir e perceber e acontecer os outros 99%. Então, você usa as duas coisas. A única coisa é que vocês têm que estar cientes que, por exemplo, uma coisa que acontece direto no meu consultório. Aí o Bruno vai ficar puto comigo aqui. Mas, ó, a coisa que eu mais recebo no meu consultório, que eu adoro bater de frente, é médico falando que ferrou. Ó, não tem mais solução. Você vai ter que entrar na faca. Você tem que tomar o tal remédio pro resto da sua vida. E não sei o quê. Então já vai lá e condena a pessoa no diagnóstico. Aí eu fico doido, porque eu falo assim, quem é esse Deus que entende tanto para poder dar um diagnóstico definitivo que vai ser assim pro resto da vida? Que raios é esse cara? Porque me desculpa, eu queria conhecer. PS, não sou eu. Não, lógico, é a categoria, né? O Bruno não faz esse absurdo, né? Mas assim, é uma coisa assim, rotineira meu consultório. Fulano chega com a coluna XYZ. Não, tem que cortar, tem que parafusar, e senão você não vai andar. Eu falo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Quem é esse sabichão, né? Chega aqui, tem diabetes, tem pressão alta, tem doença autoimune. Não, tá ferrado, vai ter que tomar tal remédio pro resto da vida. Eu falo assim, mas que raios, né? Como é que tem tanta compreensão assim que eu não tô, em 20 anos eu não tive, né? E aí o que acontece? Você pega para trabalhar e a pessoa em um mês está resolvido o problema. Não entrou na faca, não precisou tomar os remédios, tudo que foi falado, inclusive se está tomando, depois de alguns meses vai lá e volta pro médico, o médico fala assim, acho que não precisa mais do remédio, né? Isso quando o danado não me vem e fala assim, é melhor continuar tomando remédio por precaução, hein, meu? Aí eu falo, pelo amor de Deus, até sem doença o cabra vai me teimar que tem que tomar um remédio, aí fica difícil, né? E acontece toda hora. Então, assim, cuidado, porque se não estiver aberto para entender que não existe essa certeza absoluta sobre nada e que a gente é mais ignorante do que é sabido, a gente acaba fazendo umas putas de umas cagadas, meu. É isso, exatamente. E tem muito isso também do que Rodolfo falou. Então, é você ter a resiliência, eu acho que a palavra é determinação. Porque é muito fácil, é como ele costuma brincar às vezes. Eu chego para ele vai ficar puto comigo agora. Eu chego para ele e disse assim, bicho, passa um negócio aí que eu vou perder uns 10 quilos. Ele disse, você não vai. Não, eu tô mentindo? Ele disse, você não vai. Eu disse, vou, cara. Eu disse, vai não. Porque se você quiser, você já está perdendo esse peso aí. Eu disse essa brincadeira agora porque muitas vezes o que falta disso, aí entra a espiritualidade, a determinação, o mindset, as ferramentas de você controlar, é porque não adianta você fornecer inúmeros medicamentos, terapias, enfim, e a pessoa não põe em prática, não construir a sua saúde, não ter a determinação para fazer isso. Exatamente isso. Deixa eu ver, Rodolfo, eu ouvi isso. Você vai tomar quimioterapia pro resto da sua vida. Aí eu disse, até Deus me chamar, ele balançou a cabeça que sim. Pois é, né? Eu acho que ele conhece Deus então, porque ele já tem a verdade absoluta, né? Ele deve ter ido até lá e voltou para poder te falar uma coisa dessa. Me desculpa, mas é a realidade. Eu vejo isso toda hora no meu consultório e eu provo todo mundo errado toda vez. Entendeu? Então não é real isso. Não é. Por quê? Porque a gente não entende o corpo humano em nossa totalidade. Não entende. Eu nem sei quantos séculos vai demorar para entender. Então, para a pessoa te dar uma certeza de qualquer conduta desse tipo, ainda mais medicamentosa, ele está achando que ele sabe tudo que o corpo é capaz de fazer. E não sabe.
Até porque é questão técnica, assim, é objetiva essa questão. Não tem muita necessidade de interpretação e discussão. O nosso corpo ele tem um desenvolvimento de milhões de anos. Então, imagine uma máquina super sofisticada que levou milhões de anos para evoluir e chegar no padrão que tem hoje de sofisticação. E aí você acha que o dito cujo, que tem 50 anos de vida, vamos supor, a melhor das hipóteses aí, 60 anos de vida, vai, médico experiente, tem 60 anos de vida. Você acha que 60 anos de vida o cara sabe entender milhões de anos de sofisticação? Pelo amor de Deus, né, meu? É absurdo, certo? A gente querer entender isso. Então, aquele pequenininho que a gente entende, né? Aí tudo bem, a gente vai lá e atua em cima daquilo. Mas o resto daquele gigante que a gente não entende, a gente tem que permitir que entender, ou aceitar, e que, ó, é provável que isso vai acontecer, é provável que aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Mas não existe certeza. Até porque esse é o perigo. Quando o pessoal chega no consultório aqui, educado com essa mentalidade, eu não consigo trabalhar. Aí existe um problema, que é se a pessoa acreditar. Tem uma parábola que eu acho que é budista, mas pode ser que eu esteja falando besteira. Mas existe essa parábola, depois qualquer coisa joga no Google lá. Que é assim, resumidamente, como é que você faz para você domesticar um elefante selvagem? Basicamente, você prende ele desde pequeno e faz ele achar que ele é inofensivo, que ele não tem poder. Você põe medo nele desde pequeno. E aí, quando ele crescer, ele vai ser um monstro de tamanho, de potencial de estrago. Mas ele vai ser nada. Ele vai continuar preso por uma cordinha sem vergonha, sem nunca fazer nada com você. Então, essa é a armadilha que acontece dentro do cérebro do ser humano. Porque o cérebro do ser humano é um monstro. Ele tem uma capacidade infinita. Até o momento que você falar para ele que não tem. Aí, se você acreditar que você não tem, acabou. Aí você realmente não tem, porque ele é capaz de se portar. Ele é capaz de fazer, ok, então é assim. Se você decidir que é assim, então tá bom, vai ser assim. Aí boa sorte, porque realmente a gente não tem mais solução. Aí a ferramenta se virou contra você. Aí não tem solução, porque essa é a ferramenta mais sofisticada que existe no planeta Terra, que nós temos conhecimento, é o cérebro do ser humano, é o sistema do ser humano. Se esse sistema estiver limitado e você acreditar que não tem solução, aí realmente não vai ter solução, porque não tem nada mais sofisticado que o próprio sistema do ser humano. Aí já era. É isso aí, ó. Tá aqui, Lúcia, a gente está já com o tempo estourando, pessoal, porque esse tema a gente se empolga, eu adoro, se deixar aqui a gente não dorme hoje não. Então, ó, boa noite, eu sou um milagre. Em 2007, eu acho, tive câncer nível 4. Os médicos me falaram que eu tinha 40%. Eu falei que se tivesse eu lutar, entreguei nas mãos de Deus, acreditando. É isso. Entendeu? Eu acredito até porque, muito. É isso, assim, só aproveitando essa questão. Baseado em que o percentual que te deram foi feito? Foi feito baseado naquilo que eles conhecem. Não tem como você fazer uma previsão em cima daquilo que você... Se você conhece 1% do 100, 90% de 1 ainda é nada. Entende? Então você pode estar inclusive você pode estar 100% certo na sua previsão, mas dentro de 1% daquilo que você entende. Ou seja, não serve para nada você fazer essa conta. Isso. É isso aí. Bom, gente, queremos aqui agradecer... Tem que fazer parte 2, é verdade, Fabi. Aí você vai fazer, não tem jeito. Não, se deixar, Rodolfo, a gente vai fazer a 3, a 10, a 20. Essa temática aqui vai ser demais. Essa vai embora. Então, assim, a gente queria agradecer desde já a presença de todos vocês aqui, quem comentou, quem participou, fez interação, botei alguns depoimentos aí, a gente agradece demais. Queria fazer o convite para vocês, então, acabando a live, já corre lá, acessa o nosso programa, tá bem legal, é o Academia de Câncer de Mama, então eu e o Rodolfo, a gente fez isso com muito carinho,
principalmente pensando nas pacientes realmente com câncer de mama, que receberam o diagnóstico, estão em tratamento ou que já até passaram por essa fase de tratamento. Então, é um plus, é um a mais nesse tratamento que ela vai se submeter ou se já submeteu. E vocês encontram lá todas as informações, então é só acessar lá, você pode acessar no Google, doutorbrunobrito.com.br, que vai ter lá todas as informações, ou acessar diretamente lá no nosso Instagram, no meu, que é Dr. Bruno Brito, @ Dr. Bruno Brito, e Rodolfo é o Centro Telos, você clica lá, tá na bio, o link onde você vai encontrar lá todas as informações. E a gente toda semana está aqui, então a gente vai estar aqui trazendo temas para vocês, a gente vai estar aqui debatendo, a gente vai estar tentando ajudar, trazendo informações com o máximo que dá. E tem um convite também, né, Rodolfo, para o nosso grupo do Telegram. Qual é a temática da terça-feira que vem, Brunão? Tem também. Se eu não me engano... Lá a gente alimenta todo santo dia. A gente conversa, a gente manda material e dá ferramentas todo santo dia, tá? Mas para quem está no tratamento do câncer, não é para ficar beliscando, é para ir lá e mergulhar, certo? Então, a Academia de Câncer é lá onde vocês vão encontrar todas as ferramentas de forma coesa e de forma aplicável, sistematizada, bem estudada e, inclusive, ter contato mais próximo com a gente para a gente poder dar o suporte necessário. É muito bom que vocês estejam conosco na live, é muito bom que vocês estejam conosco lá no Telegram, mas esse momento é para enriquecer a experiência que, na verdade, está lá dentro, completa da Academia de Câncer, e é, acima de tudo, como porta de entrada para quem não conhece, conhecer essa possibilidade. Uma vez que conheceu, para de enrolar, vai lá e faz a sua parte. É como a gente disse, é ótimo que entenda a parte do divino, da espiritualidade, mas não dá para abrir mão da parte física da ação, certo? A gente tem que usar tudo, tá? Então, é lá dentro do projeto, é lá dentro da nossa Academia de Câncer que a gente colocou tudo que a gente precisa e que vocês precisam no tratamento de câncer de mama. Terça-feira que vem, 8 horas, a gente está aqui, né, Bruno? Terça-feira que vem, 8 horas, acho que o tema da próxima live são práticas integrativas dentro do câncer. Práticas integrativas dentro do câncer. Aí a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar de alimentação, vamos falar de yoga propriamente dito, vamos falar de respiração, meditação, relaxamento, atividade física, suplementação. Essa outra live também vai dar umas 10 lives. Essa aí dá para cortar para umas 15, 20 lives aí. Eu espero que esteja todo mundo aqui terça-feira que vem de novo às 8 horas para falar de tudo isso. Beleza. Valeu, parceiro. Um abraço. Boa noite para todos. Hoje é dia de Namastê, ó. Namastê, hoje é Namastê. Depois quem não sabe o que significa Namastê vai pesquisar. Tchau, gente.